Tudo bem? Vamos conversar sobre geopolítica. Vamos conversar ainda sobre a questão do contra-ataque do Irã a Israel. Tá? É uma notícia de sábado, dia 13/4, quando aconteceu o ataque, nós gravamos uma live aqui ao vivo, mas pensamos hoje se é necessário retornar nesse vídeo com algumas informações que a gente já tem, né? E também com análise, né? Que o central desse canal é a análise, né? Geopolítica, então, dos fatos. Bom, vocês sabem que no dia 1º/4, Israel fez um ataque a um consulado, né? Que era um anexo à embaixada do Irã lá na Síria. Houve, inclusive, mortes, né? 11 mortes. E esse consulado tinha 3 andares, foi totalmente destruído. A embaixada ali do Irã, né, que ficava ali na Síria. Inclusive era vizinha com a embaixada do Canadá. E o consulado ficava entre a embaixada do Irã e a embaixada do Canadá. Tá? E a gente sabe que embaixadas são consideradas, em termos, como um território de um país dentro do outro, né? Assim, de forma geral. E ultimamente está tendo essas questões perigosas, né, de desrespeito a esses, a esses territórios, né, a esses centros diplomáticos, né, que sempre foram considerados invioláveis, tá bom? Por exemplo, o Equador, por exemplo, invadiu a embaixada do México, então até com relações diplomáticas também, né, ali desfeitas, né? Então, isso são precedentes, na verdade, bastante perigosos. Tá? Por quê? Porque embaixadas até então eram tidas como territórios que você não causa violação, né? Que você respeita. Isso faz parte da diplomacia moderna, que e essa violação das embaixadas é muito importante para as diplomacias modernas, para a diplomacia moderna, né? Quer dizer, para as relações entre as nações. E a gente teve ali, só este ano, 2 violações de embaixadas: a violação da embaixada do México no Equador e a destruição do consulado iraniano pelos israelenses. Mas vamos lá. Dia 13/4, sábado, o Irã faz um ataque, né, um contra-ataque a Israel. Tá? Esse contra-ataque iraniano, ele surpreendeu o mundo, primeiro, né, porque assim, desde 1967 não havia um ataque de uma nação contra Israel, né? Desde o fim ali das guerras árabes israelenses mais intensas ali, né? Depois, lógico, você continuou os conflitos com os palestinos, mas não um ataque de nações árabes diretamente ao território israelense. Tá? Então, você teve esses ataques ao território israelense ali, né? Por parte dos iranianos. Os iranianos então fizeram um ataque no qual eles também, na verdade, fizeram um teste, tá? Das capacidades defensivas de Israel e um teste das suas capacidades armamentistas. Então, na verdade, ali, né, muita gente fala assim: o ataque do Irã foi um fracasso porque 99% dos drones, mísseis, etc., foram destruídos. Né? Não causou nenhuma morte ali, talvez uma base aérea parece ter sido mais afetada. Tá? Então foi um fracasso o ataque iraniano. Olha, para saber se foi um fracasso ou não, nós teríamos que ter absoluta certeza de qual era a intenção dos iranianos com o ataque. Eu penso que a intenção dos iranianos com o ataque não foi provocar danos em Israel. Não foi provocar danos em Israel, mas foi verificar, né? Mas foi conhecer a capacidade de Israel
justamente de conter um ataque. Porque até então o que os iranianos sabiam é que Israel tinha uma grande possibilidade de conter ataques, né, dos foguetes Katyusha lá, usadas pelo Hamas, que sempre fez ataques ali com aquele tipo de foguete, o Hezbollah também, e também está ali muito perto, né? O Irã fez esse ataque mesmo estando a 1.600 quilômetros ali de distância de Israel, tá bom? Passando por cima, inclusive, do Iraque e Jordânia, para fazer esses ataques. Então é um outro tipo de ataque, né, que o Irã empreende agora, com justamente podendo então verificar suas próprias capacidades e as capacidades de Israel. E nesse quesito, penso eu, foi uma vitória sim para o Irã. Tá? Foi uma vitória sim para o Irã. Então não foi uma derrota para o Irã, foi uma vitória. Ele realmente conseguiu verificar as capacidades israelenses, né? Bom, esse ataque foi feito aí por cerca de 300 objetos, né, lançados em direção a Israel, né? Desses, né, os números que a gente tem são 120 mísseis balísticos. Mísseis balísticos é aquele que faz, né, a curvatura, né? Então ele curva e atinge o alvo. Mísseis cruzeiros, aqueles a jato, né? Que vai no teto, consegue inclusive desviar de eventuais obstáculos, né? Para acertar o alvo, né, que ele tem. Então são 120 mísseis balísticos, 30 mísseis cruzeiros e 180 drones. Desses, os mais fáceis de serem derrubados são os drones, porque eles são lentos, né? Drones são lentos, né? Então, os drones tiveram ali um efeito muito grande, muito maior de saturação. E veja, isso não isso não é prejudicial para o Irã. Ah, mas os aliados de Israel destruíram todos os drones. Entretanto, as armas que você usa para destruir os drones geralmente são muito mais caras do que os próprios drones, porque drones são objetos. O Irã tem uma grande tecnologia de drones, inclusive hoje à noite aqui no canal nós vamos estar com o Edilson Pinto, aqui um especialista em drones, né, do iranianos, vai falar com a gente hoje à noite aqui no canal, tá, às 21 horas. Mas também então o Irã, esses drones, eles têm um custo muito menor do que as próprias armas usadas para derrubá-los. Com isso, né, e você provoca uma saturação ali, né, nas defesas. E depois você teve a utilização de mísseis balísticos e de mísseis cruzeiros. Inclusive, de acordo com fontes israelenses, 25 desses 30 mísseis cruzeiros foram derrubados antes de adentrar o país. O que significa que pelo menos 5 adentrou. Né? Creio que dos drones a maioria também foi derrubada ali antes de adentrar o país, e teve os mísseis balísticos. Tá? Ao todo, os israelenses dizem que 99% de todas as de todos os lançamentos contra Israel foram derrubados. Eu acho que 99% eu acho que é um número muito alto. Então, mas eu acho que pelo menos 99% foi derrubado, sim. Tá? Eu penso que pelo menos 90% foi derrubado. De qualquer jeito, serviu aos interesses iranianos para verificar essas defesas. Inclusive, o uso de enxames de drone, que são um equipamento relativamente muito barato se comparado às medidas de defesa contra eles, né? Pode sim provocar, se usado maciçamente, um saturamento, né, das defesas israelenses, do famoso Iron Dome, né, do drone de ferro que cerca Israel, né, lá de baterias antiaéreas e outros meios de interceptação, né, de mísseis, drones, etc. Foram utilizados, né, o míssil balístico EMAD, com 1.800 km, que atinge até 1.800 km de distância, né? E tem mais ou menos 500 metros de precisão.
o drone Shahed 136, que tem até 2.500 quilômetros de autonomia, né, para ir, inclusive, ir e voltar, né, do ataque, caso sobreviva, e voa 185 km por hora. Então, 185 km por hora é lento, tá, para uma arma aérea. Por isso que a maioria é abatida, né? Dá tempo de você localizar com o radar e abater. E o míssil cruzeiro Pavar, né? Que atinge até 1.650 quilômetros, tá? E tem turbina jato. Que eu desconfio que é dos mísseis cruzeiros é que veio aquele 1% de acerto, tá bom? Que eles são muito mais complicados de você abater. Tá? Então o Irã ali, a cerca de mais ou menos, Teherã e a Tel Aviv estão entre si mais ou menos 1.600 quilômetros de distância. Então o Irã fez este ataque a 1.600 quilômetros de distância de Israel. Tá? Bom, de acordo com as fontes que a gente vê espalhadas aí, né, nos jornais, vários jornais, Israel teria gasto 1 bilhão para conter os ataques. É bastante. Tá? Eu presumo, né, e teria que... Eu não cheguei a fazer conta de quanto mais ou menos é cada Shahed, etc., que o Irã gastou muito menos do que isso para fazer o ataque. E aí é que está o equilíbrio. Tá? Se você faz um ataque em que o seu custo para fazer o ataque vamos supor, 10% do custo do inimigo para conter o ataque, mesmo que ele destrua todas as suas armas, que você não consiga fazer uma única bomba cair lá, e caiu sim, né? Você ainda tá vencendo. Né? Você está saturando as defesas deles, a capacidade financeira dele de manter aquilo, porque você faz um ataque, né? E vamos supor que esses ataques continuassem. Né? Você faz um ataque, você faz outro, uma hora o inimigo não tem mais capacidade, né, de manter a sua proteção. Tudo bem que o guarda-chuva de Israel, né, é um guarda-chuva, digamos assim, muito longo, né, afinal de contas, muito comprido. Né? Afinal de contas, o guarda-chuva de Israel é os Estados Unidos e a Inglaterra. Né? Mas mesmo assim, os Estados Unidos, principalmente, vem passando por problemas aí de financiar guerras, né? Eles já não estão conseguindo muito financiar lá como eles desejavam a guerra da Ucrânia. Tá? Então, sim, outra questão aí, né? Esse ataque iraniano passou por cima, passou, né, pelo espaço aéreo de outros países. E alguns desses países, principalmente a Jordânia, inclusive teria derrubado, tá, mísseis e drones ali vindo do Irã. Então, porque a Jordânia hoje é um grande aliado de Israel, e a Jordânia é um país árabe. 50% quase da sua população de origem palestina. Veja bem as complicações dos cenários geopolíticos. Inclusive, a rainha da Jordânia é de origem palestina. E a Jordânia está ali ao lado de Israel. Veja bem que a geopolítica, né, que o mundo é muito mais complicado do que à primeira vista. A Arábia Saudita teria ajudado também. Né? Não se sabe se ela derrubou, né? Mas ela deixou que a Inglaterra e os Estados Unidos, para derrubarem os meios iranianos, utilizassem seu território. E a Arábia Saudita acabou de entrar, por exemplo, para os BRICS junto com o Irã. Então, gente, vocês estão vendo como a geopolítica é complicada? Por isso que não dá para você assim dividir o mundo como as pessoas gostam de dividir, né? Todos esses estão de um lado, todos aqueles estão do outro. Não. Cada nação tem os seus interesses. E esses interesses, uma hora pode aproximar mais de um bloco, outra hora mais do outro, outra hora essa nação é mais interessante para ela se equilibrar entre dois blocos, não tomando partido nenhum, outra hora é ficar mais neutra, outra hora é lutar ao lado de um, depois mas está economicamente ao lado do outro. Então a geopolítica é muito mais complicado, tá? Muito mais complicada do que propriamente, tá? Você querer dividir o mundo aí em duas partes, um contra o outro. Isso nem sempre é verdadeiro. Quer dizer, na maioria das vezes não é verdadeiro, é muito mais complicado, né? Logicamente a Inglaterra ajudou, né? Inclusive derrubou
Os Estados Unidos também derrubou vários meios iranianos, né? É, quer ver? De acordo com pelo menos 70 drones e 3 mísseis balísticos foram derrubados pelos Estados Unidos. Então dá pra gente perceber aí, ó, 70 drones, é quase metade dos drones, né? É um pouco menos que a metade, que Israel não que se Israel não tivesse tido o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, talvez o ataque teria sido muito mais fulminante, né? Teria tido muito mais êxito nesse sentido de provocar perdas para os israelenses, né? O que já demonstra aí que Israel não tem conseguido por meios próprios se defender de um ataque iraniano. Bom, alguns mísseis, e vocês podem ver isso até pelo mapa que está na vitrine, vieram ali podem ter vindo ali de territórios onde você tem os aliados do Irã, né? Que os proxies, né, do Irã, os aliados, por exemplo, os Houthis do Iêmen, tá? A Força de Mobilização Popular do Iraque, o Hezbollah do Líbano, né, e fora os aliados ali na Síria, tá? Então você tem assim, esses diversos aliados ali do Irã. O Irã nos últimos anos, nas últimas décadas, tem conseguido ali ter um grupo de aliados, né? Até porque o Irã, ele é o único país de maioria muçulmano, de maioria shia, numa região que todos os países muçulmanos são de maioria sunita, né? Que é uma divisão interna lá deles, assim como aqui cristãos, você tem cristãos evangélicos, cristãos católicos e cristãos ortodoxos, eles têm a divisão deles. Então o Irã, mas o Irã tem uma aliança com a Síria, né? O Irã ajuda ali a manter o governo sírio, do Bashar al-Assad. O Irã também tem relações com o Hezbollah e com os Houthis, né? Além, é claro, de um 30% pelo menos da população do Iraque ser xiita, então o Irã tem boas relações ali com uma parte grande da população do Iraque, né? Então, então o Israel agora pode ou não fazer um outro ataque, né? Vamos pensar um pouco nisso. Mas antes, né, só a gente lembrar que aqui que a imprensa brasileira toda mostrou esse ataque. Quando eu falo imprensa, eu falo grande imprensa, a imprensa mainstream, né? Eu não estou falando dos canais do YouTube e outros veículos de mídias sociais, muitos deles hoje já muito mais esclarecidos. Mas lógico, tem aqueles que não importa, que sempre estão do lado dos Estados Unidos e de Israel, principalmente do lado dos Estados Unidos, né? Tem canais aí que são praticamente agências de notícias da OTAN, né, dos Estados Unidos. Mas, né, você tem vários canais e vários especialistas em geopolítica agora no YouTube, e ainda bem que a gente tem essa profusão de outras vozes, né, para nos dar o contraditório. Mas lógico, na imprensa, de modo geral, foi tratado como um ataque iraniano, né, a Israel, né, sem lembrar, né, a questão que Israel é que atacou a embaixada iraniana primeiro, né? Mas isso é o normal da imprensa brasileira, que na verdade só copia as agências de notícias norte-americanas e britânicas. Bom, tá, lembrei. A questão então de como fica as coisas daqui em diante. Vamos lá. Se houver ali, principalmente por parte de pressão dos Estados Unidos, né? O Biden fala, olha, nós não queremos um contra-ataque de Israel, Israel se acalmar ali, né? Porque afinal de contas foi Israel quem atacou primeiro, tá? E agora o Irã devolveu esse ataque. Se Israel se acalmar ali e as coisas entrarem em banho-maria aí nas próximas semanas, vai mais ou menos ficar por isso, né? Israel Israel vai para o público interno de Israel, foi uma vitória israelense, afinal de contas conteve 99% do ataque. Para o público interno do Irã foi uma grande vitória iraniana, porque pela primeira vez o Irã atacou o Israel, que
que é considerado o grande inimigo. A temperatura dá uma baixadinha, né? Porque ela nunca baixa mesmo. Ela nunca congela, né? Essa já é uma guerra muito mais quente, né? Do que... Não é uma guerra tão fria, é uma guerra muito mais quente, né? Ainda que a Guerra Fria também foi uma guerra quente, né? Só não foi diretamente entre os dois. Mas, aí as coisas podem... Até porque Israel tá com a questão ali da faixa de Gaza, né? E tem a questão nas suas fronteiras do Hezbollah, né? Então Israel nesse momento está ali gastando muito em Gaza. Israel está sim sofrendo muito economicamente. Além do que, um dos grandes recursos que os israelenses têm, que é o turismo, está completamente parado. Então Israel recebe muito turista. E você tem o problema, né? Ali, falta de turistas, os gastos militares e de uma oposição interna bem grande contra o Netanyahu. O Irã não vai fazer outro ataque agora. Ele não vai fazer outro ataque. Se ele fizer outro ataque, ele sabe que vai ter uma grande resposta israelense. Ele não vai fazer outro ataque, ele vai esperar. Agora, se Israel atacar, o Irã vai ter que devolver. Aí, os dois países são longes, vão entrar nessa disputa. Agora, isso pode ser um problema para Israel. Porque na medida em que houver saturação constante, se a cada 15 dias houver um ataque iraniano, ou a cada mês contra o sistema do Iron Dome dos israelenses, com o tempo esse sistema vai começar a não mais dar conta de tantos ataques e vai começar a haver então grandes perdas para os israelenses, além do enorme custo que Israel no momento não pode suportar. Então talvez por isso Israel não faça nenhum ataque. Mas a gente não está fazendo aqui jogo de adivinhação do futuro. Pode acontecer no momento que esse vídeo for no ar, 5 minutos depois Israel pode atacar. Se ocorrer isso, aí sim, penso eu, nós podemos entrar nessa questão de uma guerra ali, uma guerra de ambos, né? A cada tempo lançando, né, seus mísseis, aviões, drones, etc., um contra o outro, né? Tendo um desgaste nos dois países, mas, penso eu, para Israel esse desgaste neste momento histórico será muito pior do que para o Irã. Tá bom? Muita gente, eu vejo aí na internet falando de se Israel retaliasse com armas nucleares. Primeiro, Israel mantém o programa nuclear deles até, inclusive, como uma espécie de lenda. Lógico, a gente sabe que Israel tem mísseis balísticos como o Jericó 1, 2 e 3, capacidade sim de fazer um ataque nuclear. Mas a gente também não sabe se o Irã tem capacidade de fazer um ataque nuclear. E se Israel fazer um ataque nuclear, aí Israel vai perder o apoio completo do mundo inteiro se fazer um ataque nuclear. Até porque não tem tropas iranianas invadindo Israel, então não tem uma ameaça existencial, né? Que Israel pode dizer que não, estava prestes o país a desaparecer, como a Rússia diz sempre, né? Se tiver uma ameaça existencial, né, que possa destruir a Rússia, então o Putin usaria armas nucleares. Israel não está diante de uma ameaça existencial. E a outra coisa, se Israel lançar uma bomba nuclear, eles não sabem se Teherã tem, né? E, talvez nem bombas, mas é mesmo bombas sujas. E se você comparar o território de Israel, que é mais ou menos do tamanho de Sergipe, com o território do Irã, que é maior do que Minas Gerais, né? Se você comparar esses dois territórios, imagina os efeitos de Israel lançar 2 bombas atômicas contra, vamos supor, o Irã, e o Irã 2 contra Israel, né? 2, 3 bombas atômicas em Israel faria o país desaparecer, né? Enquanto o Irã não teria o mesmo efeito sobre o Irã. Então isso também é de se pensar num conflito, não? Porque o Irã pode também retaliar com armas nucleares se eles forem atacados primeiro, ainda que a gente não sabe se o Irã tem armas nucleares, primeiro, e segundo, tá? E também importantíssimo, existe, tá, um preceito religioso dos ayatollahs iranianos que dizem que eles não podem desenvolver armas nucleares. Por isso que muita gente julga que talvez o Irã realmente não tenha armas nucleares,
tá? Porque existe ali um dogma religioso, ali uma orientação religiosa feita pelos ayatollahs para que o Irã não desenvolva armas nucleares. Seria, digamos assim, pecado você usar armas nucleares, tá bom? E aquele pessoal leva muito a sério essas orientações religiosas. Tá? Então, como que vai ficar? Olha, penso eu que há uma porcentagem maior de chance nesse momento histórico Israel não fazer um revide agora. Mas, como eu disse anteriormente, esse vídeo pode vir ao ar 5 minutos depois acontecer. Aí vai ter essa luta. Agora, armas nucleares, o uso por Israel de armas nucleares, não que eu não acredito que o Netanyahu não seja o tipo de líder que poderia utilizar armas nucleares, mas eu acho que isso não vai acontecer nesse momento histórico, porque isso faria com que Israel ficasse completamente, mesmo que o Irã não tenha armas nucleares e que eles não revidem, um ataque nuclear transformaria Israel num estado pária, completamente isolado do resto do mundo. Mesmo o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra ficaria inviável. E Israel não pode sobreviver, não consegue sem o apoio desse país, porque os Estados Unidos não permitiriam, né, que Israel fizesse um ataque nuclear. Até porque não existe uma ameaça existencial. Né? As tropas iranianas não estão invadindo Israel. Para fazer isso, eles teriam que atravessar todo o território do Iraque, da Jordânia até chegar em Israel. Dava chance de Israel concentrar os seus exércitos, lutar com eles até fora do seu território. Dava para lutar com eles ainda quando eles estivessem na metade do Iraque. Então não tem, ou pelo menos nas fronteiras entre Iraque e Jordânia. Então não tem essa ameaça existencial. Então eu acho que um ataque nuclear israelense é mais de 99% de improbabilidade. Israel não faria isso. Tá? Até porque mesmo os militares, mesmo que alguém como Netanyahu queira fazer isso, uma decisão de um ataque nuclear envolve muitos outros líderes, inclusive os líderes militares israelenses, eles são muito racionais também, né? Eles vêm ganhando guerras aí há muito tempo, né, contra os países árabes. Não creio que eles se permitiriam a uma aventura desmedida dessa. Né? Eles têm armas nucleares? Têm. Tá? Mas daquela questão assim, né, uma ameaça existencial. Ou seja, lógico, se os iranianos estivessem invadindo o território deles, eu acreditaria que poderia utilizar. E eles perdendo, né? Mas não é o caso. O caso seria essa escaramuça, né, de bombardeios entre os dois e ataque de drones e aviões. Bom, então é isso, pessoal. Olha, realmente não dá pra gente cravar aqui que os israelenses vão atacar ou não o Irã. Existe essa possibilidade, como também não existe, tá bom? Mas não dá pra gente falar. Ó, hoje, né, nós estamos gravando aqui, dia 17. Hoje à noite tem uma live com o Edilson, tá? Ele vai falar sobre a tecnologia de drones do Irã, tá bom? E ainda esta semana eu vou colocar um vídeo sobre a geopolítica do Irã. É o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer, analisando geopoliticamente, né, aonde o país está e como ele vai ali, como que é o contorno geopolítico dele ali. Eu quero fazer do Irã, do Tibete e de outros países que eu acho interessante a gente falar sobre, que vai estar aqui no nosso, que vai ser parte do nosso café geopolítico, tá bom? E aí, também, tá? Vocês acompanhem os nossos vídeos diários aqui com análises políticas e geopolíticas, tá bom? Bem interessante. E eu vou trazer outros convidados para a gente falar da geopolítica de outros países e também da tecnologia militar de outros países, inclusive do próprio Israel também, que tem uma tecnologia militar bastante desenvolvida. Ok? Então, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Não se esqueçam, deem um like aí, é muito importante para o canal. Façam comentários e apertem o sininho para receber as atualizações de vídeos aqui no canal. Até, pessoal!